Graça e paz, irmãos. Louvado seja o Senhor por mais um dia estarmos na presença do Senhor. Ontem nós tivemos um trabalho muito importante de evangelização, de compartilhar o Evangelho com a nossa vizinhança. Fizemos alguns convites e temos alguns convidados nessa manhã. Que os convidados sejam abençoados em nome de Jesus. Ok? Muito bem. Não se incomodem com o cheiro do churrasco, tá? Se concentrem na palavra, porque Jesus disse que é mais importante a palavra de Deus, né? Nem só de pão viverá o homem, nem só de churrasco viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Vamos então compartilhar a palavra do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos, carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, portanto, aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Diz assim o texto da palavra do Senhor. Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Nós vamos ficar, a princípio, com esse versículo, ok? O apóstolo Paulo, ele escreve uma carta, e essa carta é uma carta de apresentação, porque o apóstolo Paulo até então não conhecia aqueles irmãos de Roma. A igreja de Roma ela foi formada por aqueles que, no dia de Pentecostes, ao vir para adorar a Deus, judeus piedosos de todo mundo e muitas outras pessoas, vinham para Jerusalém na festa, uma das principais festas, que era 50 dias depois da Páscoa. Então ali, muitas pessoas reunidas, e ali começa então a igreja. A igreja é uma ideia de Jesus. A igreja ela é uma composição de pessoas que acreditam em Jesus Cristo, né? A palavra igreja já existia, né? A palavra igreja era tipo de uma assembleia. Uma assembleia quando, por exemplo, queriam discutir questões da cidade, precisa pavimentação. Então se reunia a igreja, a assembleia, né? E Jesus utilizou esse termo, né, para dizer que a reunião daqueles discípulos que seriam pessoas interessadas no avanço do reino de Deus. Muito bem. E aí uma das afirmações que ele faz é uma carta que vai falar sobre a justiça de Deus. Vai falar sobre justificação. A justificação pela fé. Quando ele usa esse termo, a justiça de Deus, é um termo de fórum, é um termo forense. Ou seja, onde tem um juiz, onde se tem um réu, onde se tem um acusador, um promotor, né? E onde se tem, então, um advogado. Essa é a ideia. Então, Deus é o juiz, porque haverá a justiça de Deus, final, o juízo final. A humanidade está no banco dos réus. E existe, então, o acusador. O acusador é o inimigo, né? Que é aquele anjo chamado Lúcifer, que quis ser igual a Deus, e por conta desse desejo que ele teve no coração de ser igual a Deus, que é algo impossível de acontecer, porque Deus está acima dos anjos, muito acima dos anjos. Deus criou os anjos, então não tinha como, teologicamente, né, o anjo querer ser igual a Deus. Mas ele consegue, porque ele era um arcanjo. Um arcanjo é um dos principais anjos. Então você tem o arcanjo Miguel, você tem o arcanjo Gabriel, e tinha o arcanjo também chamado Lúcifer, o anjo de luz. Ele regia os acordes, o coral celestial, e por conta dessa posição, dessa influência, então ele consegue arrastar, como diz Apocalipse, o dragão, a antiga serpente,
arrastou com a sua cauda 1/3 das estrelas. As estrelas são os anjos. Então 1/3 dos anjos foram influenciados. E aí houve uma batalha celestial entre Miguel, Gabriel e os anjos fiéis a Deus contra os infiéis, os rebeldes. E aí então houve uma precipitação. Lúcifer então ele passa a ser denominado Satanás, que significa príncipe das trevas. Há alguns outros títulos para esse anjo, esse antigo anjo, esse antigo arcanjo. Ele é chamado também de Diabolos. Diabolos, ou diabo, né? Diabolos no texto original, é aquele que coloca uns contra os outros. Muito bem, esse é o acusador. E ele vai dizer assim, olha, tal pessoa, seja eu, seja você, quando estivermos diante do Senhor, no tribunal, ele vai dizer assim, ó, esse aí quebrou a sua lei. Juiz, esse aí quebrou várias vezes a sua lei. E ele deve perecer, ele deve ser castigado. E aí, então, entra em cena quem? O advogado. O advogado está para defender. Ontem a gente falou sobre isso, né, Wilson? O advogado está para defender. Os argumentos usados pelo advogado Jesus está lá na palavra. Né? 1 João, capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, filhinhos, escrevo essas coisas para que não pequeis. Se porventura alguém pecar, temos o quê? Um advogado. Junto ao Pai, temos um advogado. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios pecados, mas pelo do mundo inteiro. Ou seja, Jesus Cristo é o nosso advogado. Nossa defesa. O que acontece, por exemplo, se uma pessoa ela é acusada de determinado crime, delitos, e ela não tem um advogado? O processo é julgado à reveria. Se colocar um mau advogado, né, não vai conseguir se defender. Partindo do pressuposto, o problema é que a Bíblia diz que nós somos culpados. Todos pecaram. Está aí em Romanos 3:23, está escrito, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não alcança o padrão de Deus, porque não é o padrão da sociedade. Então, ontem, por exemplo, nós perguntamos às pessoas, né? E eu fiquei sabendo que a Manu foi bastante ativa nessa pergunta, né? Fizeram as crianças fazendo essa pergunta, olha, se o seu coração, que é uma música infantil, né? Se o seu coração parar de funcionar, parar de bater agora, para onde você vai? Então, a literatura com essa pergunta, e abrindo então a página a interna, se tem a resposta. O que acontece, afinal de contas, quando partimos desse mundo? Será que temos esperança? Será que é um ponto final? Será que a existência termina? O Evangelho de Jesus Cristo. Paulo diz assim, não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho é poderoso. Quais são as características do poder desse Evangelho? Tem poder que é para destruir. Tem poder que o ser humano tem um certo poder, né? Foi dado ao ser humano um certo poder, né? Nesse mundo caído, desde a queda de Adão e Eva, que rebelaram-se contra Deus, que não desobedeceram a palavra de Deus, então o mundo ele passa a ser dominado por quem? Por Satanás. O mundo jaz no maligno.
Então, quando as pessoas, por que existe tanta guerra, por que existe tanta destruição, por que existe tanta violência, por que existe tanta injustiça, por que existe morte, por que existe doença? Porque lá no início, no princípio, no começo, houve uma rebeldia. O homem quis ser igual a Deus. Olha só, que essa questão começa com os anjos, desemboca no mundo do ser humano, né, com a mesma proposta, sem sentido, sem possibilidade nenhuma, e que trouxe as consequências. Mas, esse mas é importante. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão gloriosa, de forma tão fora da nossa compreensão. Deus amou o mundo. Que mundo é esse? Antropos, os seres humanos. Deus amou os seres humanos de tal maneira, a maneira de Deus. O Evangelho, primeira característica desse poder. Paulo diz assim, não me vergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Que tipo de poder é esse? Qual é a característica desse poder? Primeira característica, o Evangelho é um poder divino. É um poder de Deus. Não um poder do ser humano. O ser humano tem um certo poder, né? O presidente dos Estados Unidos tem um certo poder, né? As pessoas têm um certo poder, né? Poder que foi lhe dado, que lhe foi conferido pela política, pelos votos, às vezes por outra situação, ou por uma imposição, ou por uma característica de personalidade, ou por uma situação qualquer. O ser humano tem um certo poder. Mas o que o ser humano não pode fazer é aquilo que o Evangelho faz. Nenhuma organização humana é capaz de fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Nenhum ser humano pode fazer aquilo que só Jesus pode fazer. Nós temos várias instituições de ajuda humanitária. Nós estamos indo para Angola para uma ajuda humanitária. Mas isso seria totalmente transitório, seria apenas um paliativo se não oferecêssemos o quê? O Evangelho. Porque o que vai mudar aquela sociedade, que vai mudar aquela circunstância, não é todo ano enviar alimento, e todo ano se leva alimentos, e todo ano se leva médico, e todo ano se leva medicamento. O que vai transformar é o Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Não é o poder do ser humano. Uma vez perguntaram para um pastor lá na China, um pastor que tinha uma situação com muitas pessoas que haviam se convertido, e ali se cresce muito a igreja, se tem muitas conversões. Então, perguntaram para aquele pastor, olha, nós vamos te prender novamente porque sua igreja está crescendo muito. E ele falou assim, você acha que isso eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você acha que as pessoas se tornando cristãs, nesse contexto aqui nosso, falando para o oficial que foi prendê-lo junto com os soldados, você acha que eu tenho alguma coisa a ver com isso? Você acha que é o meu poder de persuasão? Você acha que é a minha oratória que está fazendo isso? Qual chinês em sã consciência se torna cristão? Porque se tornar cristão na China significa o seguinte, perde o direito da casa, perde o direito de enviar os filhos para a escola, porque é a casa do governo, a escola é do governo. Pode ser preso, pode ser morto, pode perder todos os bens. Então, quem em sã consciência, se não for algo de Deus, se não for algo poderoso, pega, por exemplo, os apóstolos. Todos os apóstolos, eles morreram de forma tranquila. Todos foram martirizados. Nós lemos no início do culto o martírio do primeiro cristão, que foi Estevão. Ou seja, se não é o poder de Deus, não há transformação, não há salvação.
A segunda característica desse poder de Deus é um poder salvador. Então, Jesus ele trabalha no ramo de transformação de vidas. Jesus trabalha no ramo de salvação de vidas. Porque Deus amou o mundo de tal grandeza, de tal maneira, a maneira de Deus, que deu quem? Você daria seu filho, quem é pai aqui, daria seu filho para morrer por um criminoso? Jamais! Jamais! Então, o amor de Deus foi tão grande e um amor sacrificial, porque quem é pai prefere morrer no lugar do filho. Quem é mãe prefere morrer no lugar do filho. Quando você vê o filho no hospital, a mãe fala assim, Deus me leva, mas não leva meu filho. Deus me leva, mas não leva minha filha. Deus, eu prefiro ficar no lugar dele. Senhor, me dá a possibilidade de eu ficar no lugar do meu filho e da minha filha. Então, quando Jesus ele vai para a cruz, fere o coração do Pai de Deus. Por que ele vai para a cruz? Porque Deus amou o mundo de tal grandeza que deu seu Filho único. Jesus é o único Filho gerado por Deus. Nós somos filhos adotivos. Quem crê, porque uma certa personalidade dizia assim, todos são filhos de Deus. Será que todos são filhos de Deus? Lá em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, que Deus deu o direito. Ou seja, há uma distinção aqui, João 1,12. Há uma distinção muito importante entre criatura e filho. Veja lá, João capítulo 1, versículo 12. Vai dizer assim, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então, é fácil compreender essa questão na própria sociedade humana brasileira. Por exemplo, o filho legítimo, o filho gerado, o filho legítimo de uma sociedade como a do Brasil, ele é herdeiro natural da herança do pai. Não é assim? Ontem nós estávamos conversando também com uma pessoa, o Renato, né? O Renato falando, olha, eu coloquei a escritura tudo no nome dos meus filhos. Mesmo que ele não tivesse colocado a escritura da casa no nome dos filhos, os filhos são herdeiros naturais da herança do pai. Então, Jesus Cristo é o filho legítimo, é o filho gerado. Jesus Cristo, ele tem direito a toda a herança do pai. Ok? Mas existe uma outra qualidade de filhos, os filhos adotivos. Os filhos adotivos, eles precisam do quê? Para ter herança? Um testamento. Precisa lavrar um testamento antes da morte para designar os bens aos filhos adotivos. Quem são os filhos adotivos espiritualmente falando? São aqueles que acreditam em Jesus. Mas existe uma terceira qualidade de filho, é o filho de criação, o agregado, aquele que não foi gerado, não foi adotado, não tem documento. E aí ele não tem, se não tem documento, se não tem herança. Então, existe essa diferença sim. É importante que nós saibamos de como nos tornamos filhos adotivos de Deus. Então, o Evangelho ele é poderoso porque é de Deus. É algo que é de Deus, não é algo do ser humano. Conversão não é algo que nós produzimos. É algo que o Espírito Santo produz. Conversão legítima é assim, quando o Espírito Santo, ele sendo a terceira pessoa da Trindade, ele mostra quem é Jesus. Ele abre os olhos da pessoa, ele fala o coração da pessoa, ele age para mostrar Jesus Cristo Salvador. Ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. E Senhor, na época que foi escrito, era Kyrios.
O Império Romano dizia assim, Kaiser est Kyrios. César é o Senhor. Todo cidadão romano, e todo mundo tinha que falar isso. Todo mundo nominado na época, os bárbaros, mesmo que foram conquistados, outras nações foram conquistadas, os galeus, o mundo inteiro tinha por obrigação dizer Kaiser est Kyrios. O único grupo que não dizia isso, sabe quem era? Os cristãos. Os cristãos diziam Isios est Kyrios. Jesus Cristo é o Senhor. Eles não se rendiam. Sabe qual é o grupo mais perseguido da história da humanidade? O grupo mais perseguido que existe ainda mártires hoje. É que a imprensa não fala, as mídias não falam. Apenas as agências missionárias, as agências cristãs, que conseguem trazer alguma informação. Mas recentemente foram mortos 70 cristãos num país africano. Por que o cristão é tão perseguido, o cristão verdadeiro? Porque o cristão é o único que não se dobra ao governo transitório humano, aos ditadores, aos regimes. Ele tem obediência a Deus. Ele tem obediência a Jesus. Jesus Cristo é o Senhor da vida dele. Se ele tiver que morrer por Jesus, ele morre. Assim é o cristão. Em terceiro lugar, o Evangelho é poderoso, porque o Evangelho é universal. Veja o que Paulo escreve aqui. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Poder divino. Para o quê? Para a salvação. Para quem? Para todo aquele que crê. Todo aquele que crê. Ontem, conversando também com uma pessoa, e falamos dessa sequência olha, todos pecaram. Teixeira. Seu Teixeira. Antônio, né? Mesmo nome do Totti. Vendedor de frutas. Né? Seu Teixeira, se o seu coração parar de bater agora, para onde você vai? Aí ele falou, mas é muito difícil a salvação e tal. E aí fomos explicando, né? Versículo por versículo, são 5 versículos, né? Daqui no livro de Romanos. Todos pecaram. O salário do pecado é o quê? A morte espiritual. Ou seja, o que é o salário? O resultado, a consequência. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É o pecado. O que é pecado? É errar o alvo. Nós fomos criados para a glória de Deus. O ser humano foi criado para fazer o que toda a criação faz. Tudo que Deus criou glorifica a Deus. Tudo. Quando o passarinho canta, ele está cantando para a glória de Deus. A estrela que brilha no universo faz para a glória de Deus. O universo é colorido. O universo, esses super mega telescópicos, Hubble, né? James, né? Quando eles mostraram para a humanidade que o universo, as galáxias, algo infinito, é colorido, é dedo de Deus. Quem vê isso? Quem vê isso? É Deus. Qual ser humano tinha condições de ver isso antes desses telescópios? Só Deus. Deus pintou o universo. Agora vai chegar a primavera, né? E nos traz admiração quando a gente vem para cá, os ipês amarelos, as cores das flores, as flores glorificam a Deus. Nós temos livre escolha. O problema é que a nossa livre escolha é egoísta. Nossa livre escolha é para o nosso próprio ego, é para a nossa própria satisfação. Nós queremos ser adorados.
Quer ver como isso é verdade? Você tira uma foto, uma selfie, ou alguém tira uma foto de você. O que você vai olhar? Se você saiu bem na foto. E se você não saiu bem, e se os outros saíram bem, você vai assim, não, eu vou excluir essa aqui que eu não saí bem. Mas os outros saíram bem. Mas não, eu não saí bem na foto. Né? Eu quero sair bem na foto. Né? Então isso mostra o quê? Que o ser humano tem essa tendência. É uma coisa simples, natural. Mas existem outras questões mais intensas que levam à morte de outras pessoas, que levam a querer ser adorado, ser o dominador, e isso tem trazido mal para a sociedade, para a humanidade em geral. O Evangelho, ele é de Deus, ele é para salvação, transformação de vidas, ele é para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, porque o Evangelho chegou primeiro para os judeus, Jesus era judeu, os apóstolos eram judeus, depois começou a vir aqueles não judeus. Gregos aqui significa todos aqueles que não são judeus. Então, da mesma forma que o Evangelho está sendo pregado aqui agora, ele está sendo pregado em todo o mundo, nas tribos indígenas. Das mais de 250 tribos indígenas, hoje só falta 90, no qual o Evangelho não chegou no Brasil. Mas o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo, em Londres, Nova York, Dubai, África do Sul, as tribos indígenas, povos africanos. O Evangelho está sendo pregado. Porque o Evangelho é que nos leva a conhecer a Jesus. Jesus é o Evangelho. As boas novas é o Evangelho. O problema da humanidade é o pecado, e a consequência do pecado é a morte espiritual. De 4 situações, o ser humano só pode passar por 3 delas. Quais são essas 4 situações? Nascimento físico, todos nós tivemos. Morte física, todos nós teremos. Apenas 2 pessoas escaparam disso na história da humanidade. Todos os demais. Ah, mas será que se Jesus voltar... Não, se Jesus voltar e se você estiver vivo, você não vai passar pela morte. Mas estamos na fila. Não sabemos quando. Às vezes a gente faz planos para... mas quem disse? Quem disse que vai viver todo esse tempo? Ou quem disse que vai viver menos tempo? Quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Então, todos nós estamos destinados à eternidade. Das 4 situações que eu falei, morte, nascimento físico, morte física, aí vem morte espiritual. Aquele que não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que não confessou os seus pecados para Jesus, está nessa condição. Agora, se a pessoa ouve o Evangelho, e é assim mesmo que funciona. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Como se processa a salvação? Quando a pessoa ouve a mensagem. Não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Porque Paulo, no versículo anterior, vai dizer assim: eu sou devedor, assim de grego como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Assim que, quanto a mim, estou pronto para vos anunciar o Evangelho, a vós também que estáis em Roma. Então, a salvação se processa, o poder do Evangelho se processa através da comunicação verbal, de conhecer. Esse é o principal veículo. Sim, tem pessoas que leem a Bíblia e se convertem. Mas ainda nem todas as pessoas do mundo leem. O que tem de pessoas que não sabem ler, nem tanto. No Brasil existe pessoas que não sabem ler. Ontem, por exemplo, encontramos uma pessoa que falou assim: eu não sei ler. Quantos anos? 80 anos de idade. Nunca frequentou uma escola.
Criou muitos filhos, disse que criou 20 filhos, né? Bom, mas nós temos essa realidade, é por isso que é ouvir a palavra. Agora, o ouvir para o quê? Ganhar a mente da pessoa e chegar ao teu coração. Só intelectualmente não funciona. Tem que chegar no coração. Os 14 centímetros da mente para o coração. Da mente para o coração. Entender e ter a evolução necessária para eu quero. Eu recebo esse presente. Porque Jesus Cristo, ele veio, Deus deu seu Filho único. O que é essa ação de dar? É presentear. Deu para nós o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, meus irmãos e amigos, há uma boa notícia aí para todos nós. Lá em Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, pela fé. Então, volto a dizer que a justificação é o processo forense. É o processo que o advogado, qual argumento que o advogado vai usar? Ele não vai argumentar para o juiz dizendo assim, não, o juiz, ele é inocente. Olha, ele foi criado numa família complicada. Olha, onde ele nasceu não tinha muitos recursos. Olha, todo ser humano é assim mesmo. Olha, vamos dar uma chance. Não. De certa forma, o advogado concorda com o promotor. Sim, ele cometeu. Porque não sei, todas as vezes que eu fui fazer visita na cadeia e em presídio, sempre dizia assim, eu sou inocente. Todo mundo era inocente lá. Dificilmente você encontrava uma pessoa assim, não, eu fiz e eu estou pagando o preço que eu fiz. Não, pastor, ora por mim, para Deus me libertar disso aqui, para me sair da cadeia. Aí eu pensava assim, você foi homem para fazer o crime, agora seja homem para cumprir a pena. Mas, meus irmãos, se nós fôssemos cumprir a pena, essa pena é eterna. É a morte eterna. É o sofrimento eterno. O castigo é demais. Então, Deus fala assim, eu paguei o preço. Eu paguei o preço. Está consumado, está pago. E aí qual é a garantia? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Não existe condenação. E o que eu preciso para fazer isso? Fechando aqui a mensagem. O que eu preciso, o que a pessoa precisa para se tornar filho de Deus, adotivo, filho adotivo de Deus, para que o nome seja escrito no livro da vida, precisa confessar Jesus como Senhor e Salvador. Lá em Romanos 10:9, vai dizer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Nós vamos ouvir uma música agora, e é um momento de nós refletirmos. Se você já tem a salvação, se você já pediu para Jesus entrar na sua vida, pediu para Jesus entrar em sua casa, então glorifique a Deus por isso. Né? E ore pelas pessoas que ainda não fizeram. E se porventura você não fez isso ainda, é o momento de você, ao cantar, e depois eu vou fazer uma oração final, você então convidar Jesus para entrar na sua vida, no seu coração. Amém? Vamos, em espírito de oração, ouvir essa música. Como Zaqueu, quero subir
mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quando expressão do Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, eu tudo pra te servir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, pois o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Preciso de ti, ó Lord. Preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o meu Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, o meu Senhor é o meu bem maior, faz o milagre em mim. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sai todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Feche seus olhos por um instante, eleve seu pensamento a Deus. E esse momento é um momento muito especial. Se você deseja de todo o seu coração convidar Jesus Cristo para entrar em sua vida, para entrar em seu coração,
se você entende que você precisa de Jesus, pois é um pecador, como todos somos pecadores, como toda a humanidade, como diz a palavra de Deus, que pecaram, quebraram a lei de Deus e precisam de um Salvador, precisa de Jesus Cristo como advogado. Se você deseja fazer isso nessa hora, nessa manhã, confesse o nome de Jesus. Eu vou te ajudar a fazer uma oração de entrega, uma oração no qual você mesmo, com seus lábios, com seu coração e seu pensamento, estará recebendo Jesus, confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como diz a tua palavra. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, será absolvido, será imputada a justiça de Deus, será justificado pela fé, terá um nome escrito no livro da vida. Assim diz a tua palavra, e a tua palavra não falha, a tua palavra é verdadeira, a tua palavra cumpre os propósitos pela qual o Senhor a designou. Se você deseja fazer isso essa manhã, repita comigo essas palavras, alto ou baixo, não importa, mas faça em seu coração. Pai Celestial, confesso ao Senhor que sou um pecador e por isso eu preciso que Jesus Cristo seja o meu advogado, seja o meu Senhor e Salvador. Ó Deus, eu peço para que Jesus Cristo entre no meu coração, que eu tenha o selo do Espírito Santo para a redenção eterna e que por tua bondade, por tua graça, conforme diz a tua palavra, que o Senhor me dê a salvação, não pelos meus méritos, mas por tua bondade. Escreva meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Por gentileza, continue com seus olhos fechados, mas se você tomou essa decisão essa manhã, de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como seu advogado, levante a sua mão bem alto, nós queremos orar por você nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra foi pregada e o Senhor falou aos nossos corações. Que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.